boa noite. Aqui estamos mais uma vez com muita alegria no coração, gratos ao nosso Deus pelo cuidado, pelo conforto, pelo sustento, por tudo que Ele tem nos proporcionado neste tempo. Nós agradecemos por sua vida, que hoje pode conosco adorar o nosso Deus através desse culto online. Muito obrigado a você que está conosco e que Deus continue guardando a sua vida. Nós vamos cantar uma canção e eu te convido a cantar conosco. Há um lugar. Esse lugar é o Senhor, é no Senhor. Tudo que eu preciso, Jesus, é tudo que eu mais preciso, Jesus, é tudo
Amém. Graças a Deus. Nós estamos diante do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, do Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nesta oportunidade, quando o templo está fechado, mas a igreja está aberta na sua vida, na sua casa, neste momento. E nós estamos diante de Deus, dois textos permanecem em nossa mente. O primeiro deles diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que bênção! Oséias capítulo 6, o verso 3. O segundo texto, Eclesiastes capítulo 3, o verso 1. É um desafio, um aprendizado para nós. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Esse é o tempo de Deus, o tempo que nós estamos aprendendo com Deus, aprendendo que Deus está nos ensinando que Ele é suficiente para nós. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos aproveitar também para agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm comparecido diante de Deus com o culto dos dízimos e das ofertas nos dias e horários estabelecidos pela igreja e também, conforme você pode ver aí, por outros meios. Você pode adorar a Deus com a entrega do seu culto dos dízimos e das ofertas. Falemos com Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, nosso Senhor e nosso Pai. Muito obrigado por esta hora que nós comparecemos diante do Senhor, que é Espírito, ó Deus, e nós adoramos o Senhor juntamente com tantos outros irmãos, ó Pai querido, e devotamos, tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós neste tempo, tem providenciado, ó Deus, cada necessidade nossa, o Senhor tem cuidado, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado pelos teus filhos que são abençoados pelo Senhor e comparecem diante do Senhor com o culto dos dízimos e das ofertas. Louvado seja o nome do Senhor, pelo sustento do Senhor nesse tempo, para com cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Nós estamos pensando sobre famílias. Em meio à tempestade, minha família nas mãos de Deus. E é interessante, nós estamos completando 60 dias com o templo fechado, mas nesse tempo nós estamos sendo cuidados por Deus, temos feito da nossa casa uma casa de bênção. É o que nós vamos ouvir agora. Gostaria de convidar você que nos acompanha nesta noite para estarmos cantando o louvor Minha Casa, uma casa de bênção. Em meio a essa tempestade, mas a nossa família está nas mãos do Senhor. Vamos declarar isso para o Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão
reunidos adoradores. Só exaltam o Deus verdadeiro que é. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro que é. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça no meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça no meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que maravilha! A palavra do nosso Deus para esse momento de oração está no Salmo 34, o verso 4. Olha que pérola, que bênção da palavra de Deus. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Este é o Deus pessoal. Busquei, respondeu-me, livrou-me. Um Deus pessoal, mas é também um Deus suficiente. Ele livrou-me de todos os meus temores. Nós vamos orar nesse momento, vamos colocar a vida de vários irmãos, de várias pessoas diante de Deus. Vamos agradecer a Deus pelo cuidado de Deus com a família do pastor Wesley. Vamos também orar diante de Deus, agradecendo pelo cuidado de Deus com a vida do senhor Euclides Areias. Vamos também agradecer a Deus porque durante 60 dias Deus tem cuidado da Igreja Batista Boa Fortuna. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida da dona Adinar,
a tia da Grace que teve alta. Vamos orar também por recursos na construção do templo lá em Pedro Afonso, no Tocantins. Vamos orar também pelo Maxwell, pela Kailane. Vamos orar também pela saúde do Guilherme, primo da Micaele, que está internado, pela Carolzinha, que está internada, pelo Paulo Hernani, internado também, o Edinho, em tratamento de saúde, a Sueli, pedido aqui da irmã Sônia Pires, da Denaí, que está internada, da Damares, da irmã Damares, do senhor Antônio, pedido da Vandinha. Vamos também orar diante de Deus pela celebração do culto online no dia 31 de maio. É um culto de celebração pelos 10 anos da Congregação Batista Carulas, se Deus nos permitir. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra é a verdade. Busquei o Senhor me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus total, nosso Deus pleno, o nosso Deus suficiente, o nosso Deus que cuida de nós, nosso Deus que cuida daquilo que ninguém pode ver, mas o Senhor está vendo, o Senhor está cuidando, o Senhor está providenciando o escape para cada um de nós. Que todos esses motivos aqui e nomes falados sejam colocados diante da Tua face agora, Pai, para que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, para a Tua honra e para a glória do nome do Senhor, Pai. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a Tua palavra. Usa esse Teu servo e fale aos nossos corações nesta hora, para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Graças a Deus. Em meio às tempestades, minha família nas mãos de Deus. Pode recitar aí junto? Em meio às tempestades, minha família nas mãos de Deus. Nós estamos em Atos. Vê aí na sua Bíblia, Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Inicialmente nós vamos ler os primeiros 8 versos e depois outros versos serão citados e recitados aqui também. Atos 27, verso 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Verso 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona, costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Em meio às tempestades, minha família nas mãos de Deus. Algumas observações interessantes aqui dessa tempestade do capítulo 27 de Atos é que a família, em meio a tempestades, ela encontra também gestos de bondade. Quando Deus separa um homem chamado Júlio, não sabemos nada sobre esse homem, mas esse homem se coloca nas mãos de Deus para ser uma bênção nas mãos de Deus em favor da vida de Paulo. Observamos aqui também que o navio seguia vagarosamente por muitos dias com dificuldade, ventos contrários, dificuldade de novo, bons portos, aparentemente coisa boa. E outra expressão aqui, agora a navegação se tornara perigosa, nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas.
Outra expressão, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. São expressões de dificuldades, de tempestades. E quando nós olhamos para esse Atos capítulo 27, nós podemos aqui fazer um paralelo da família nos dias que nós estamos vivendo, ou seja, nossas famílias em meio às tempestades da vida, em meio à pandemia do Covid-19, assim como Paulo estava naquele barco com 276 pessoas a bordo, podemos pensar neste paralelo com nossas famílias dentro de um barco, atravessando a história da vida. Às vezes nós enfrentamos mares tranquilos, mares com ondas bravias, cheios de tempestades. Às vezes o inusitado acontece nas nossas vidas, como nós estamos neste tempo enfrentando a quarentena. No entanto, é preciso observar a nossa volta nessa viagem das nossas famílias na história, observar o próprio clima, observar também as placas de sinalizações para termos uma viagem tranquila. Nem sempre o que parece, aliás, como bom, é realmente bom, e de fato há momentos que nós precisamos parar e há momentos que nós precisamos continuar. Vejamos então aqui hoje nesse texto alguns resultados alcançados pela vaidade e pela escolha errada, mas também nós vamos ver as intervenções de Deus. Cinco resultados da escolha errada. Primeiro resultado da escolha errada, a aparente segurança no verso 13, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Como famílias, nós precisamos ter cuidado com a aparente segurança na nossa casa, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, e às vezes não percebemos que o perigo está logo à frente, logo adiante. O erro de muitas famílias é não crer que o temporal pode alcançar as suas casas. Sem depender de Deus, seguem vaidosos, sem oração, sem a prática do culto na família, sem buscar a direção de Deus para as suas casas, para as suas famílias, pensam que tudo está bem. Para muitos, o resumo do sucesso é apenas a aprovação na faculdade ou então uma vida financeira tranquila para os seus filhos. Essa vaidade pode levar muitas famílias para surpresas desagradáveis em alto mar. A pergunta é: qual é a segurança da sua família? O segundo resultado da escolha errada, o perigo bem próximo no verso 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Em outras versões, falam de tufão, dizendo assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Um tufão, uma tempestade. O perigo pode estar bem próximo. Quando os tripulantes pensavam que tudo estava calmo, o texto afirma que pouco tempo depois veio uma grande ventania, um tufão, a tempestade. Então não houve demora, o que parecia tranquilidade deu lugar a uma completa tormenta. Assim acontece com muitas famílias vaidosas, sem Deus, sem a direção de Deus, famílias que só correm para o lado de Deus quando as coisas estão difíceis demais. Mas Deus não é Deus do momento difícil, Deus é Deus de todos os momentos.
Famílias estão com o perigo bem diante de si, quando não atentam para o perigo à volta e logo são surpreendidas por dificuldades. Pode ser o casamento de um filho com problemas, pode ser a droga que alcançou um filho, um membro da família, pode ser a tempestade grande na família, quando um filho decide abandonar a Deus e, em segundo lugar, decide abandonar a igreja, abandonar Cristo como Salvador. Pode ser uma forte tempestade que se abate sobre o barco da família. É preciso prestar atenção. Deus sempre avisa antes, Ele sempre coloca suas placas de advertências, como nós podemos ler aqui em Atos 27, de 9 a 10. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. A pergunta é: você com sua família tem percebido o perigo bem próximo da sua família ou tem estado descuidado? O terceiro resultado da escolha errada é a impotência diante da tempestade. A impotência diante da tempestade no verso 15. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. O fato de fazerem manobras era uma tentativa humana para controlar a situação. Eu não sei como você com a sua família tem procurado, não sei, talvez controlar o isolamento, apressar o tempo de Deus nesses tempos de pandemia. Deixa Deus dirigir a sua vida, deixa Deus dirigir a sua casa, deixemos Deus dirigir as nossas famílias, porque todas as vezes que nós procuramos pelos nossos próprios meios dirigir as nossas próprias vidas ou as nossas próprias famílias, nós vamos ter insucesso, conforme diz aqui o texto, que aqueles marinheiros não puderam fazer mais nada. Então, diante de tal reconhecimento da inutilidade humana diante do poder de Deus, eles ficaram à deriva. Ficar à deriva aqui, ficar à deriva no mar, equivale a dizer o seguinte: nós não conseguimos fazer nada. Nós estamos de mãos atadas. Há famílias que infelizmente só percebem que toda tentativa de autoajuda sem Deus se foi quando não tem mais saída, quando o problema já está por aqui, e então eles correm para Deus, e como Deus é bom, como Deus é fiel, Deus está sempre pronto a socorrer, sempre pronto a estender as mãos para salvar a nossa casa, a nossa família. Mas é triste notar que nós humanos só percebemos a nossa fragilidade depois de fracassados. Em quarto lugar, o quarto resultado da escolha errada é o prejuízo na tempestade. Prejuízo na tempestade. Os versos 18 e 19. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Depois de violentamente castigados, os marinheiros entenderam que era necessário lançar para fora o peso. O momento mais difícil nessa viagem é ter que lançar fora os bens e ainda com as próprias mãos. Como famílias, às vezes é necessário avaliar qual é o peso que está impedindo a nossa vida, que está nos impedindo de vencer o vendaval e lançarmos esse peso para fora. Toda a família deve lançar para fora aquilo que está atrapalhando. A Bíblia fala sobre pecados e sobre também coisas que nos atrapalham.
olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, livremos-nos de todo pecado e de tudo que nos atrapalha. Nós precisamos lançar tanto pecados quanto coisas que às vezes não têm nome de pecados, mas que servem de armadilha, de armação para as nossas vidas e para as nossas famílias. Pode ser o orgulho, pode ser a ambição, pode ser a arrogância, pode ser a ganância, pode ser a insatisfação de querer sempre mais e nunca se satisfazer. É preciso humilhar-nos diante da face de Deus. Mas o fato é que quando a família não atenta para as placas de advertências, ela pode enfrentar o prejuízo, e em muitos casos é necessário, pois aqui é justamente diante dos prejuízos que nós podemos aprender que nós temos de perder para ganhar. O quinto e último resultado da escolha errada é a desesperança no verso 20, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Depois de muito tempo sem perceber se era dia ou se era noite, os marinheiros agora, eles perderam toda a esperança de salvamento. O pior estágio da vida de alguém é quando se perde a esperança, quando se perde o gosto pela vida, a vontade de viver e de lutar. Há famílias que infelizmente têm de enfrentar um momento de desesperança para entender que é aí que não podem lutar sozinhas, mas que necessitam da ajuda celestial, da ajuda de Deus, e o caminho é Jesus. Não adianta buscar atalhos nesse momento, o caminho é o Senhor Jesus Cristo. Nesse ponto da viagem é que Deus entra em ação. Muitas vezes o Senhor só entra na história quando as nossas esperanças humanas se vão. Então Deus faz as suas intervenções, 3 intervenções de Deus. A primeira intervenção de Deus é que Deus orienta que os marinheiros deveriam ter coragem. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem na sua vida familiar. Você foi levantado por Deus para fazer diferença. Tenha coragem. Verso 22, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Tenham coragem, tenham ânimos. Famílias em tempestades devem ouvir a voz do Senhor. Tenham coragem, coragem para lutar, coragem para resistir, coragem para orar, coragem para ler na palavra de Deus, ouvir na palavra de Deus as orientações do Deus da família, o Deus da esperança. Deus está dizendo para você e para mim nesta hora: coragem. A segunda intervenção de Deus, Deus orienta que os marinheiros deveriam permanecer no barco. Deus orienta os marinheiros que eles deveriam permanecer no barco, no verso 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. É muito comum numa luta, numa tempestade, os envolvidos desejarem sair do barco, desistir da luta. Mas nesse instante, Deus vem, Deus intervém, Deus orienta: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Aqui é muito importante que as famílias não deixem a casa, que os membros não deixem a casa, que o marido, a esposa não deixem a casa, pois sair não resolve absolutamente nada. Se Deus não der jeito, não tem artifício humano
que pode dar jeito nas tempestades da família. Aqui é muito importante também que nós ouçamos a palavra de Deus, ouçamos a voz de Deus para não provocarmos um acidente ainda maior e termos a ajuda de Deus. Por isso Deus está dizendo para mim e para você nesta hora: permaneça, permaneça. Ele está dizendo, porque eu te ajudo. Em terceiro e último lugar, a terceira intervenção de Deus. Deus orienta os marinheiros que eles deveriam comer, se alimentar. Verso 33, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. O alimento pode ser uma descoberta da alegria, pois comer está diretamente ligado ao prazer, à sensação de bem-estar. Aqui é muito importante que as famílias entendam que neste tempo de tempestade, neste tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, é preciso valorizar, é preciso encontrar alegria nas coisas simples que Deus tem colocado diante de nós. Comer pode ser comparado também a encontrar alegria na Bíblia, na palavra de Deus. É conhecer a Deus como Deus é conhecer o Deus do sofrimento, porque Deus sabe o que é sofrimento, porque Ele mesmo sofreu através de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Mas nós vamos concluir esta mensagem dizendo que em meio as tempestades, a minha família está nas mãos de Deus. Depois de percorrermos essa trajetória, dessa viagem no barco em que nossa família está, parece que o navio, que o barco, ele foi a pique, parece que ele naufragou. O que dizer agora? Quem sabe que se aquele barco chegasse em perfeito estado no seu porto final, quem sabe os marinheiros arrogantes e vaidosos, ambiciosos, diriam: foi a nossa experiência que salvou, então, que nos deu essa vitória. No entanto, vejamos que aquele barco, ele se desintegrou num banco de areia, no verso 41. Isso é inusitado, sabe por quê? Porque o barco ele foi espancado, ele foi solavancado por ondas terríveis em alto mar, no meio do mar, e ali ele não afundou, sem leme, sem amarrações. O barco estava completamente à deriva, mas ele não naufragou ali. Deus já havia dito aos marinheiros por intermédio de Paulo: nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Atos 27, o verso 22. Deus estava cuidando de cada vida a bordo. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando de você. Amém? Deus está cuidando de você. Isso significa que as tempestades que enfrentamos não vão nos destruir, mas que certamente poderemos perder os nossos pontos de apoios humanos, as nossas vaidades. Sabe por quê? Porque Deus, Ele permitiu que aquele navio se afundasse, mas Ele preservou aquelas vidas. Deus está nos dizendo que junto com o naufrágio, também naufragaram o orgulho, a vaidade, a independência, a indiferença diante de Deus. Nossa família necessita de Deus para conduzir o barco e nunca tentar conduzir esse barco da família sozinho. Nossa vida, nossas famílias precisam do Príncipe da Paz, do Senhor Jesus Cristo como Salvador da alma eternamente e como Senhor da nossa vida enquanto nós estamos vivendo aqui neste mundo. Eu gostaria de orar com você e por você neste momento.
Esse é o momento para você entregar a sua vida a Jesus, para aceitar o príncipe da paz, o comandante, o capitão, o general que é Jesus Cristo na sua vida, como dirigente da sua vida, como dirigente da sua casa. Receba Jesus Cristo como seu Salvador eterno e como Senhor da sua vida. Vamos falar com Deus. Quem sabe este é o momento para que você possa rever os seus conceitos e valores e possa então permitir que Deus possa reconstruir a sua vida nesse momento. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra tão bendita, tão poderosa, inspirada palavra do Senhor, que fala aos nossos corações, que nos faz ver, ó Deus querido, como nós precisamos da graça, das misericórdias do Senhor para a condução das nossas vidas e das nossas famílias. Esteja, ó Deus, salvando esta vida que está se arrependendo dos seus pecados nesta hora. Escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, reconstrói esse esposo, essa esposa, esse filho, essa família, nesse momento, ó Deus, em que esta pessoa se volta para o Senhor e para a Tua palavra. Deus, reacenda o fogo, a chama do amor, do respeito, ó Deus, do temor do Senhor nesta família, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos e entregamos essas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Tomando a sua decisão por Cristo Jesus, esse número vai aparecer aí. Fale conosco: olha, eu tomei a minha decisão por Jesus. Fale conosco, gostaríamos de alguma forma ajudar você nesta caminhada. Fiel a mim é a adoração musical que nós vamos participar. Boa noite, amada igreja. Estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor, para dizer para todos que estão ouvindo esta noite que o Senhor é fiel. Ele é fiel para comigo, Ele é fiel para com você. Mesmo que as lutas venham, o nosso Deus continua fiel. Amém. Vamos adorar com Deus. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Que maravilha, né, meus irmãos? Que coisa boa. Chegando ao final desse culto, nós queremos lembrá-lo da igreja em sua casa, a Igreja Batista em sua casa, através das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Na segunda-feira nós temos os ministérios cuidando dos seus. Na terça-feira nós temos o pastoreio, uma equipe grande de voluntários da Igreja Batista Boa Fortuna, pastoreando a membresia da igreja. Na quarta-feira, às 7h30 da noite, nós temos a SEB, Sala de Escola Bíblica. Na quinta-feira, nós temos a pastoral, uma mensagem em forma devocional, feita pelo pastor Josué Brum, para enriquecer a sua vida em nome do Senhor Jesus. Na sexta-feira nós temos o PGF, Pequeno Grupo Familiar. Eu gostaria de convidá-lo a fazer parte, que você possa organizar a sua casa lá e pegar esse roteiro que a igreja envia na sexta-feira. Você pode fazer sexta, pode fazer sábado, pode fazer no domingo pela manhã, um horário que você desejar. O importante é que você não deixe de fazer, de aplicar o PGF junto com a sua casa. Mande uma foto aí para as mídias da Igreja Batista Boa Fortuna, está aparecendo aí para você dar uma olhadinha. No domingo, nós temos às 7h30 da noite o culto online, esse culto que que nós estamos agora participando dele. Então você pode participar, compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Nós estamos orando pelas pessoas, nós estamos dando suporte online pelas pessoas, nós estamos orando por todos, nós estamos idealizando a celebração dos 10 anos da Congregação Batista Carulas, no dia 31, no culto online, tá bom? Ore por isso e vá aquecendo o seu coração para participar também. Vamos terminar esse culto? Vamos terminar pedindo ao Senhor Deus que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Com muito carinho e amor de Jesus, um abraço para você nesse momento, em nome de Jesus. Amém.